Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. A gente conversar um pouco mais aí sobre a atual situação. Vamos dar as boas-vindas para quem está entrando, vários conhecidos, muitos pacientes, amigos, familiares. Então, assim que o pessoal já foi entrando, aí a gente já vai convidar a minha amiga, psicóloga Janaína Angotti. Ela é especialista na parte de terapia cognitivo-comportamental, com formação pelo HC, aqui da Faculdade de Medicina da USP, com ênfase em dor. Então vai ser muito proveitoso o nosso bate-papo e espero aí que possamos responder bastante dúvidas, que possamos dar várias dicas e que possamos até interagir aí. Quem tiver algumas perguntas pode estar mandando, a gente já vai convidar. Então, queria só fazer uma breve apresentação. Eu sou Matheus Lopes, sou neurocirurgião, formado em medicina pela Universidade Estadual de Montes Claros, residência médica em neurocirurgia pelo Hospital Santa Marcelina, aqui em São Paulo, e especialista na área de cirurgia endoscópica e minimamente invasiva da coluna, neurocirurgião praticante de todas as patologias do crânio, da coluna. E esse contexto dessa live surgiu diante das angústias que a gente vem vivendo nessa pandemia. Então, desde familiares, amigos, profissionais da saúde, colegas, que a gente percebe que vem sofrendo bastante. E a parte emocional, a parte da psicologia, a gente sabe que interfere muito no dia a dia de todos, tanto no bem-estar, né, físico, psíquico, mental, social, e também na área de dor, que eu faço bastante dor, e eu tenho observado que os pacientes têm tido um impacto muito grande do estresse, da ansiedade, do confinamento, de tudo isso que a gente está vivendo, que não é uma situação só do Brasil, é mundial, e agora está tendo a interiorização. A gente sabe que começou aqui no Brasil, em São Paulo, onde eu trabalho, no Instituto de Ciências Neurológicas aqui em São Paulo. A gente atende diversos pacientes na área de neurocirurgia, e desde que tudo isso começou, do primeiro caso de 26 de fevereiro aqui em São Paulo, que foi tratado no Hospital Albert Einstein, a gente vê que houve uma certa disseminação e o medo se espalhou entre os profissionais da saúde. Logo no início, a gente comentava que certamente nessa crise a gente perderia vários colegas, amigos, e que isso poderia acontecer, apesar de todos os esforços. Então, nem por isso a gente deixou o medo tomar conta. Então, através de todas as medidas, a gente continuou trabalhando dentro das situações mais especiais e não diretamente na linha de frente, mas lidando com pacientes nos hospitais, os principais hospitais privados aqui de São Paulo. Então, gostaria de agradecer a todos, dar as boas-vindas, e vou convidar a minha amiga, a psicóloga, então, Janaína Angotti, para estar batendo um papo, a gente conversar um pouco mais aí sobre essa situação especial que a gente vem vivendo e que possamos, então, sairmos melhor dessa crise, assim esperamos. Quem tiver alguma pergunta, fica à vontade, pode estar colocando aí. Vamos ver se ela aceita participar da consulta agora. Nós vamos conversar até a parte da psicologia. Opa, acho que ela atendeu aí. Nossa conversa. Janaína. Oi, gente. Oi, doutor. Boa noite. Boa noite. Que prazer falar contigo. Muito obrigado por atender aí. A gente está conversando um pouquinho. O convite de estar aqui com vocês hoje. Fico feliz. Bem? Muito bem. Que ótimo. Então, como é que estão as coisas aí? Os pacientes estão surtando, achando que o mundo vai acabar ainda ou já está melhorando? Conta pra gente um pouquinho aí da sua experiência, eu já te apresentei, e que você pode aí, fica à vontade, falar aí da sua prática diária, como é que você tem trabalhado com as angústias neste momento de pandemia, que todo mundo está sofrendo,
pacientes, familiares, profissionais da saúde, parentes também, nossas mães, irmãos, todo mundo está sofrendo com isso. Então, comenta um pouquinho aí como é que está. Legal. Queria agradecer e queria falar para você que está escutando hoje aqui o nosso bate-papo sobre saúde mental. Se você achar que esse vídeo, que essa live vai fazer a diferença na vida de alguém, clica aí nesse aviãozinho e manda essa live para alguém, né? Porque hoje a gente vai ter um papo aqui muito importante, então talvez pode ajudar alguém. Sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente vai conversar agora, é bem complicado, né, doutor? Tem uma mudança aí na rotina, está interferindo literalmente na vida de todos nós. Até quem está trabalhando normalmente, está seguindo com a rotina de trabalho, não tem como não dizer que não teve a rotina alterada de alguma maneira, né? Seja pelo uso de máscara, seja pelo uso de álcool gel, né? Seja pela sensação, pelo sentimento constante de preocupação, de medo, de ter algum familiar ou algum conhecido que adoeceu, né, que pegou o Covid. Eu mesmo tenho 3 pacientes que já pegaram, mas estão bem, graças a Deus. Então, teve essa mudança na rotina, né, na vida de todos nós. Eu estou trabalhando online desde então, desde o isolamento, mas muitos dos meus pacientes continuam saindo para trabalhar. Você percebeu seus pacientes mais ansiosos em relação a dor e pandemia? Tiveram aí um aumento no limiar de dor devido a todo esse estresse? Como que está sendo no consultório? Certamente. Então, observei, tenho comentado bastante com os pacientes, sempre pergunto, né, como que está o humor? Até uma pergunta, né, meio difícil de se fazer na situação. Ninguém está feliz, né? Então, a angústia, a gente sabe que aumentou muito. O confinamento, ele faz muito mal, né, para as pessoas, no sentido de a redução do convívio social, ele provocar ali alterações no humor, fora a questão da rotina. Muita gente não está trabalhando, ou se está trabalhando em casa, e as mães, eu imagino que devem estar pirando com home office, homeschooling, cuidando do marido, cuidando de tudo. Eu, então, como mãe, vou deixar aí um apelo, ajudem as esposas, por favor. Certamente. Gente. Certamente, não é fácil. E a ansiedade tem pegado muitos pacientes, não só pacientes, na verdade, todo mundo, né? E os que têm dor têm aumentado a intensidade da dor. Aí você fala, mas como, né? Isso é possível fisiologicamente? Na verdade, a pessoa tem ali a tua doença, né? Teu problema, e aí a parte de interação funcional. Então, principalmente, né, tem mecanismos de fisiopatologia, não vou entrar muito em detalhe, mas há ali uma exacerbação da percepção. Então, o limiar da dor, ele abaixa, a pessoa fica mais sensível. Então, um estímulo que muitas vezes poderia não causar a dor, a pessoa passa a perceber como doloroso. Agora, outra coisa importante, meus pacientes de coluna, dentro de casa, sem fazer atividade física, sofá, cama, sofá, postura ruim, sono, muitas vezes, né, a gente sabe que na rotina aí, a pessoa fica acordada até tarde, tem gente que acha que está de férias, e aí TV ligada, então muda completamente o comportamento, né, das pessoas. Muito. Então, e outro ponto seria, além da ansiedade, tem aqueles que cursam com a tristeza, aí é mais problema, porque às vezes pode até entrar na depressão, né? Você percebe os pacientes mais suscetíveis a isso? Tristeza, na preocupação, né, doutor? Certamente. A preocupação vai deixando a gente ali naquele clima de impotência, eu não consigo fazer nada, e ainda tá com dor, e a vida não tá boa pra mim, e aí eu escuto direto, esse ano não tá sempre bom pra mim, eu quero que o ano acabe logo. São discursos muito negativos, e isso vai mantendo aquelas pessoas sempre naquele clima, naquele ciclo, vou colocar assim, e que não consegue sair daquilo, né? Porque um pensamento ruim vai te puxar para uma emoção ruim, e aí vai te jogar no sofá, que é um comportamento ruim, vai aumentar a dor, e aí
sobra para o médico, né, ter que ficar escutando, aumenta a dose do remédio. Eu mando para psicóloga. Minha coluna não tá legal. Também. Né? A gente já trabalhou junto um tempo e são relatos, né? Eu fico com os pacientes, a gente tem que entender que a nossa parte emocional e a nossa parte física, elas estão juntas igual aí um pedalzinho de bicicleta, né? Uma depende da outra para funcionar. Então, não tem como eu ignorar a outra parte. Como que eu estou emocionalmente? A minha vida, como que ela está lá fora? Estou preocupada? Se eu estou preocupada, é óbvio que a minha dor vai aumentar, né? Eu não estou feliz, então eu não vou conseguir enxergar nem progresso, né? Numa medicação. Eu lembro que eu falava para os pacientes, quando nós trabalhávamos juntos, nossa, mas você melhorou. E ele falava, não. Eu falava, melhorou? Olha, você me deu aqui um limiar de dor diferente na semana passada. Ah, é, doutora, nem percebi. Então, eles têm alguma dificuldade de enxergar, assim, esses avanços. E é importante a gente estar mostrando, né? Tem que ser positivo, tem que enxergar os degraus que você está subindo aí na vida, vai dar tudo certo e é complicado, né? Com certeza, com certeza. E me conta aqui, aqueles pacientes que já tinham algum problema aí, já estava tratando, o que mudou nesse sentido de que houve uma piora, mas e como que a gente consegue ajudá-los neste momento? Porque a interação baixou bastante, então eu imagino que deva ser mais difícil a situação da gente lidar com as novas tecnologias, a aproximação. Eu gosto muito de sentar, conversar com os pacientes, cumprimentar, ninguém mais cumprimenta ninguém agora, né? Como é que a gente lida com isso? Os pacientes que já tinham ali alguma vulnerabilidade psicológica, a maioria, pelo menos eu vou falar dos meus pacientes, né, de relatos que eu tenho na minha página do Instagram, eles tiveram aí um aumento no quadro, né? Então, quem já tinha um pezinho ali na ansiedade, na depressão, transtorno de toque, né? Então a pessoa agora está super obcecada em estar ali o tempo todo lavando, limpando as mãos, em medo de ter pegado o Covid. Então, pode agravar sim. Mas quem não tinha nada também corre o risco de desenvolver alguma coisa nesse momento. Por quê? Tem 3 fatores que estão aí colaborando para algumas pessoas saírem desse momento que a gente está vivendo com ansiedade ou com depressão. Excesso de informação prejudica muito, porque eu estou o tempo todo ali escutando, olha, tem muita gente morrendo, olha, né? Então os familiares estão falando, fulano morreu, ciclano morreu, não pode se tocar, né? E fica aquela nebulosidade o tempo todo, né? Muita gente falando coisa negativa. E aí eu posso acabar me envolvendo de uma maneira de, poxa, a coisa não tá boa, o mundo tá acabando, e isso vai me levando para um lado mais depressivo, ansioso de o que eu vou fazer, não tenho controle sobre isso. Então, realmente, o excesso de informação é bem prejudicial. Minha dica para vocês é, tente filtrar, né? Eu atendo muitos profissionais do SUS e eu combinei com eles o seguinte, olha, você já passa o dia inteiro falando sobre isso, atendendo o paciente, então sai dos grupos de WhatsApp que só falam disso, não liga a televisão, se descobrirem a cura, você vai ficar sabendo, né? A informação ela vai chegar. E se descobrirem se algum parente seu, alguém que for realmente importante para sua vida, contraiu aí o Covid, você também vai ficar sabendo. Então, o resto é fofoca, a gente não precisa de saber o tempo todo quantos mortes, né? A gente tem que sim que se preocupar, claro, principalmente que a gente está vivendo, é um momento muito importante para a história, né? É uma crise mundial. Então, claro que a gente tem que dar essa atenção, mas ficar o tempo todo ali controlando tudo que está acontecendo gera essa ansiedade, essa depressão, e não é legal. E outra coisa, a falta de contato com as pessoas que a gente tem um grau de importância, família, amigos, né? Então, isso deixa a pessoa muito deprimida também. Então, outra dica aí que eu vou deixar para vocês, use a tecnologia a seu favor, né? Então, tente manter aí alguns momentos para você ligar para uma amiga. Eu tenho um paciente que quando vai passar em consulta comigo, vem ali com a xicrinha de café, porque passava comigo em consulta no consultório e a gente tomava um café juntos, né?
Ou pegue um carro, pare na frente do portão de algum familiar seu. Eu, às vezes, faço isso para ver a minha tia, porque eu preciso ver ela, não só por vídeo, né? Então, é muito importante a gente manter essas conexões. Isso dá aquele calorzinho no coração, dá aquela sensação de que vai ficar tudo bem, né? Então, é importante manter essas conexões. E o mais importante, tenha uma rotina. Tudo que eu escuto, eu acho que eu escuto todos os dias. Todo dia é domingo. Não, gente, todo dia não é domingo. Se mantenha produzindo, sabe? Eu falei sobre rotina essa semana no meu Instagram, e teve até uma moça que comentou assim comigo: Janaína, eu não gosto de rotina, né? Rotina me irrita. Aí eu falei: então tudo bem, para essa galera aí que não gosta de rotina, tenha metas, mas se veja produzindo, né? Porque quando a gente se vê produzindo, a gente se percebe útil e eu paro de olhar esse tempo todo que eu estou no isolamento como um tempo perdido, né? Busca aí, tem tanto curso gratuito. Nossa, nem fala. Né? Muito. Congresso muito online, legal, agora todo dia né? tem uns 5. Demais. Então é importante a gente olhar para isso, né? Tente produzir, tente pensar, mas eu não quero fazer nenhum curso, eu não tô afim. Tem muito que olhar também, né? Todo mundo começou a quarentena assim. Tem que fazer dieta, tem que fazer atividade física, tenho que ler não sei quantos livros. E aí eu percebi a galera muito ansiosa. Eu falei, olha, calma, tenta encontrar um momento de prazer, né? Sim. Se você vai ler um livro, leia para ser um momento de prazer. Se você vai fazer faça com prazer, né? Eu tenho várias amigas físicas e elas estão fazendo atividade física. Abraço para elas aí, né? Tem várias físicas acompanhando. Sim, e eu acho que é isso. Então tem que fazer no momento que a gente também está bem, tem que relaxar, senão se torna mais uma demanda. Certamente. E olhar para isso com prazer, né? Não só o eu deveria, né? Olhar para aquele lado de, vai ser o meu momento de prazer, o meu momento de desestressar. Até para essas mães que estão aí sobrecarregadas, eu sou uma, né? E os maridos? Não vai dar umas dicas para os maridos aí que estão aguentando agora, dentro de casa? Apanhar na bunda, né? Como é que Mas faz? a gente precisa de pedir ajuda, né? Peça ajuda aí pros maridos, pros filhos, para todo mundo, porque tá realmente muito difícil, né? Essa quarentena não tá fácil para ninguém. Mas eu acho que se a gente olhar para ela, tentando continuar a ser produtivo, né? O que eu tô fazendo nesse tempo que muita gente tá parada? Pô, que legal, eu vou olhar para lá na frente quando isso tudo passar e eu vou conseguir enxergar tudo que eu consegui, né? Que seja eu conseguir organizar o armário que estava ali há um mês, né? Sim. Ou eu consegui fazer um curso, ou eu consegui ser uma pessoa melhor, mais preocupada com o próximo. Independente do que aconteça, eu acho que a gente tem que tentar sair disso pessoas melhores, né? Nem que seja um marido melhor, um filho melhor. E os filhos dentro de casa, o que a gente faz, né? Escolinha, eles aprendem agora a utilizar as ferramentas, né? Internet, computadores e, de certa forma, o distanciamento também dos amiguinhos, porque não dá mais para brincar e briga agora só com o pai e a mãe, né? E como que a gente faz, né? Eu sou super contra com crianças muito pequenas, sentadas lá por um tempão na frente do computador. Eu atendo muitas professoras e elas também têm dificuldade, atendo professoras de escolas particulares e da rede pública. E elas têm muita dificuldade, né? Elas relatam, eu tenho dificuldade em fazer uma aula, que eu sei que a criança ela é muito pequena, de ficar ali sentada por um tempo, focada na frente do computador. As mães também têm que trabalhar, dar conta de tudo. Então, estou escrevendo aqui, surtando. É isso mesmo, surtando. Então, eu acho que tem que tentar encontrar um equilíbrio. Claro que as escolas têm aí que ter uma graninha entrando para manter a instituição, mas eu acho que a gente tem que dar uma maneirada na demanda, né? Essa é a minha opinião como mãe e como psicóloga, né? Sim. Então, tem mãe que fala para mim, poxa, mas o meu filho não vai se alfabetizar esse ano. Eu falo, poxa, mas a gente está aí passando por um problema mundial, ele pode se alfabetizar depois, né? Então, é aquilo que eu estava falando,
vamos olhar para o que realmente é importante, né? Colocar uma criança por 1, 2 horas que seja parada na frente de um computador não é legal. A criança tem que gastar energia, tem que aproveitar esse tempo que ela está em casa com os pais também, né? Porque senão vai ser muito difícil a gente passar por isso. Certamente, certamente. E como fica aí para a gente prevenir esse caos? Porque como mudou muito, né? A rotina foi um boom para todo mundo, especialmente, né? Quem lida aí, como eu tinha que trabalhar fora de casa, agora mudou a rotina também. Como que a gente lida com essa situação de home office? O que é importante para as pessoas, além da organização do seu horário, sono, como que distrai a mente de alguma forma? Você tem feito alguma terapia cognitivo-comportamental para isso, para tentar combater a ansiedade, a depressão, que estão sendo bastante frequentes aí? Sim. O que é importante? A gente trabalhar o que está dentro do nosso controle, né? Então, eu faço muito com os meus pacientes. Vou deixar aí a dica para vocês. Várias psicólogas usam essa dica e ela é bem legal. Peguem aí um papel, uma caneta e coloquem numa coluna o que está dentro do meu controle, do outro lado o que não está dentro do meu controle. Não está dentro do meu controle esse vírus, essa situação de ter que trabalhar dentro de casa, eu tenho que tentar organizar toda essa galera que está na minha casa, né? Tem pessoas que estão com várias pessoas dentro de casa, né? Aqui em casa sou eu e meu filho em alguns momentos. Então, tentar encontrar aí um equilíbrio, se é que é possível, para em alguns momentos as pessoas poderem ter um tempo para elas. Então, por exemplo, quando eu estou em casa com meu marido, eu falo para ele, fica um pouco com meu filho para eu poder tomar um banho sozinha. Ou para eu poder ligar para uma amiga, ligar para minha prima, ligar para minha tia, para minha irmã, que seja, né? Ligar para alguém que é importante para mim, que vai ser um momento de relaxamento, porque senão eu fico o tempo todo trabalhando, eu fico o tempo todo cozinhando. Isso vale para todo mundo, né? Tentar encontrar aí um momento para ajudar. Por exemplo, o uso de álcool, né, aumentou muito agora na quarentena. Poxa, antes entregava caixa, agora entrega caminhão na porta das casas, né? Então, poxa, já manda o caminhão que é pra durar a semana inteira, né? A semana, que se bobear não dura mais. Tem que durar o final de semana, é verdade. As pessoas estão bebendo muito, né, Jana? Realmente. Muito. Eu tenho pacientes que relatam uma garrafa de vinho por noite. Nossa. E é muita coisa, né? Saindo da pandemia, vai ter que ir para onde, né? Álcool e drogas. Então, né, a gente tem que olhar para isso, sim. E tentar encontrar uma rotina também que seja para beber. Então eu vou estipular que eu só vou beber. O problema não é o beber, é beber em excesso, né? Eu vou beber só os finais de semana, estipular aí um horário, uma data que seja. Porque senão a coisa fica muito frouxa, né? Senão fica muito, para alguns, fica muito, eu estou de férias, e para outros fica, eu estou na escravidão, né? Só tá faltando ali alguém o tempo todo gritando, vai lavar, vai cozinhar, vai passar. Então, sim, né, tente encontrar aí dentro da sua rotina alguns momentos para você ter de lazer, né? E não se importar com todo o caos da casa. A mulher, principalmente, fica ali o tempo todo com uma demanda muito grande. Então, ela não tem esse momento de lazer, né? E às vezes não vai adiantar, né? A roupa vai continuar para lavar, a roupa vai continuar para passar. Se tiver dificuldade em organizar a sua rotina de uma maneira que você consiga ter um momento para você, peça ajuda para outra pessoa. Às vezes alguém que vem de fora consegue enxergar melhor. Eu sento com os meus pacientes, às vezes, para olhar como que é a rotina deles. Chega a ser engraçado, né? Que dia que você lava roupa, que dia que você, né, passa roupa. Mas às vezes juntos a gente consegue enxergar um jeitinho mais fácil para ficar dar uma aliviada para essa pessoa, né? Então, com certeza. O home office é complicado com toda essa galera dentro de casa. As mulheres estão mandando um monte de coisa agora. Yasmin, minha amiga. Yasmin não tem o que reclamar. Eu conheço o marido dela, um grande amigo meu. Gente boníssima. Certamente ele está dividindo todos os afazeres da casa deles lá em Curitiba. Agora. Esperamos que sim, ó. Se ele não tiver, conta aí pra gente. Um abraço, Yasmin, Thiago. Agora, você falou sobre a dieta. Vários pacientes estão ganhando peso, né? E a gente sempre cobra
e eu sempre anoto o peso na consulta e tal. E às vezes tem que lançar mão de medicações antidepressivas para dor, né? E às vezes tem algum distúrbio do humor associado. E como que a gente tenta, né, explicar para o paciente nessa situação que o remédio ele aumenta o apetite, né? Alguns deles aumentam assim o apetite, mas a pessoa dentro de casa é impressionante, né? Muda muito. Alguns pedem delivery, outros estão fazendo comida dentro de casa e come muito e não gasta energia porque está confinado, né? Até é uma briga Sim. frequente, as academias, né, estão fechadas, ou as áreas de lazer dos prédios aqui em São Paulo também todas fechadas. A gente, né, tenta conciliar, pedir para a síndica, mas, por exemplo, lá no prédio não teve jeito, mesmo que fosse em horário reservado, que eu acho que poderia flexibilizar de alguma forma, né? Então, eu recebo muitas mensagens até de familiares, amigos, né? Porque aqui em São Paulo a gente teve o maior número de casos no Brasil e começou aqui. E as pessoas acham que o mundo está acabando aqui, né? Fala, nossa, ô, coitado, toma cuidado aí, você está saindo, meio que parece uma despedida, né? Quando a gente recebe essas mensagens. Então, assim, a mensagem aqui não está acabando o mundo aqui, a cidade continua funcionando, apesar da situação bastante difícil, né? As pessoas que podem estão respeitando o isolamento, estão ficando em casa, mas muitos não podem. A gente sabe da questão do dilema, né, saúde versus economia, né? Como que a gente encara isso? Imagino que as pessoas devem estar sofrendo bastante pela questão do emprego, trabalho, de ter que sair na rua e lidar com o medo de pegar uma doença dessa, né? Então, Sim. como que a gente lida com o medo, por exemplo, Janaína? Sim, você comentou das pessoas estarem comendo muito, né? Uma coisa que é muito importante a gente entender, então, quando as pessoas comentam isso comigo, elas falam assim, Jana, eu estou comendo demais. Aí eu brinco, eu também, né? Mas o que a gente tem que entender não é a ansiedade que me faz comer. Se você parar para pensar na ansiedade fisiológica, né, aquela ansiedade mesmo, ela tira seu apetite. O que te faz querer comer é o estresse, né? Então, é a preocupação. Então, aí, na questão até, estou falando com o neuro, né? Olha lá. Na questão cerebral, o cérebro ele quer ter ali uma recompensa, né? Diante de todo o estresse que ele está vivendo. Chocolate, então, né? Nem se fala. Né? Então, aí que eu vou, né, na parte fácil, né, no que já está feito, que engorda, no chocolate, no açúcar, né? Gordura com açúcar, o cérebro, né, rola de alegria. Quem aí está comendo mais nessa pandemia? Levanta o dedinho aí no chat. Eu quero ver se realmente está acontecendo isso aí também nas outras cidades. Aí, né, falando. Certamente. Já dá uns corações. Meu organismo parece que só quer chocolate. Então, é verdade. Vendo, né? Então não é só lá em casa, não. Não. Então a gente tem que entender o que está me gerando essa emoção, esse estresse ou essa preocupação, né? Para que eu queira ter alguma recompensa. Por isso que é importante voltar naquela questão que eu já falei da rotina. Se eu me perceber produtivo, né? Eu vou encontrar ali algum momento na minha rotina para poder me alimentar direito. Claro que vai dar trabalho, né? E é uma reeducação alimentar mesmo. Certamente. Sim. Tá me ouvindo bem, Jana? Beleza. Sim. Então, minha dica para as crianças, para elas, tudo também é novo. Não se esqueçam que para elas terem que ficar trancadas em casa, né? Terem sentado na frente do computador. Então, tenham sempre a cautela, mas expliquem o que está acontecendo. As crianças também têm que usar máscara, né? Abaixo de 2 anos. Então,
tenta explicar que isso vai passar, tentar tirar ali dentro desse momento um tempinho para brincar com elas, porque senão elas vão começar a desenvolver uma preocupação que não cabe a elas ainda, né? E aí os sinais de não querer comer, ou tipo, eu já ouvi relatos de crianças que não estão conseguindo dormir, ou regrediram, estavam ali já desfraldadas e voltaram a usar fralda. Então, a gente tem que olhar para alguns sinais que fogem da rotina da criança. Isso vale para o adulto. Claro que o adulto não vai ter esse problema da fralda, por exemplo, mas ele vai ficar uma pessoa mais introspectiva, ou come demais ou come de menos, ou dorme demais ou dorme de menos. Então, esses são sinais que a gente tem que ficar atento. É importante sempre a gente encontrar no parceiro ou em alguém da nossa família um ponto de equilíbrio, sabe? Converse com as pessoas da sua família, com seus amigos, né? Pega um dia que você tá bem e fala, hoje eu vou passar mensagem positiva para todo mundo. Sim. Eu falo muito para os meus pacientes, né? Eles perguntam para mim, você não tem medo? Eu falo, eu tenho medo, mas a minha fé que vai ficar tudo bem é maior do que o meu medo. Então, pega um dia que você esteja bem e sai passando essa informação, porque informação boa, né? A gente está num bom momento e passando isso para outras pessoas contamina. A mesma coisa que falam, né? Mau humor contamina, bom humor também contamina. Então, né? Sejam ali uma coisa boa na vida de alguém em algum momento que você possa ser, porque senão vai todo mundo ficar doente mesmo, né? Certamente, né? Quem teve o aniversário aí no meio da pandemia, né, igual eu também, não pôde estar ali perto dos amigos, alguns cantaram parabéns aí pelo Zoom, pelas videoconferências. Será se a gente realmente está ligando para aquelas pessoas mais vulneráveis da nossa família, amigos, por exemplo, os idosos, né? Às vezes um tio distante. Então, eu tenho falado mais com alguns familiares, sabe, que não costumavam falar tanto. Então, acho que as ferramentas estão ajudando muito por vídeo, né? Até as pessoas mais idosas, o que eu tenho feito lá em casa também é incentivar, né? Tá colocando meu filho em contato com os avós, falando por vídeo, conciliar as tarefas da escola, para pedir ajuda para os avós, alguma coisinha, ele coloca um texto para contar uma historinha. Então, acho que são formas que a gente tem que tentar dar uma quebrada também, né? Que as ferramentas e digitais têm ajudado bastante, né? Nossa, é fundamental. E a gente tem que olhar para essas pessoas que estão sozinhas, né? Poxa, e eles estão, além de tudo, mais preocupados, né? Por serem um grupo de risco. Então, tenta manter aí essa rotina para o seu filhote, depois disso tudo passado, ele continuar ligando aí por vídeo para os avós, né? Os avós vão ficar muito felizes. E aproveitando que a gente está falando de vídeo, eu já atendia online, né, antes. O que você acha disso? Como é que está sendo aí para você? Você acha que é bom? Olha, minha impressão é boa. Eu acho que vai ficar a telemedicina, né? As videoconferências que a gente tem feito, não só com pacientes, mas a gente tem feito entre médicos também, reuniões quase que diárias. Então, profissional do mundo inteiro, do Brasil, a gente fazendo curso bastante o nosso tempo, a gente tem todo um protocolo seguindo, né, para tentar facilitar aí. Claro, a gente sente falta do carinho, do contato humano, mas a gente tem suprido de alguma forma com as orientações e conseguindo muitas vezes ligar na semana seguinte, perguntar como é que tá, e aí o remédio fez bem. Hoje em dia tem até prescrição digital, né? Então as coisas foram acelerando assim por conta da pandemia, e aí com assinatura digital a gente manda a medicação, chega um QR Code para o paciente, ele apresenta na farmácia, compra a medicação, então consegue dar esse feedback para a gente, está sendo muito legal, minha impressão é boa. Tem algumas limitações, não dá para ser em todos os casos, né? Tem casos que a gente tem que realmente ver presencial, examinar ali, mas no geral a gente consegue fazer um exame físico um pouco mais superficial e lançar a mão de exames que nos têm ajudado bastante, porque as plataformas digitais, por exemplo, ressonância hoje, tomografia, é tudo online, então eu consigo acessar e muitas vezes compartilhar a tela, conversar com o paciente, tirar as dúvidas também, que muitas vezes, às vezes na consulta, a pessoa pode ficar meio inibida ali de perguntar, a gente já pede para anotar tudo antes, para não esquecer. Então, tem sido muito legal. Eu não sei na área da psicologia, comenta para mim aí como é que está sendo para você.
Eu já atendi online antes, né? Como eu disse. Inclusive, a minha própria terapeuta é online. Então, eu acho que tem esse lado muito bom, né? Poupa tempo, principalmente de deslocamento, do ir e vir, né? E paga estacionamento, e a gente tem esse trânsito maravilhoso, né? Em São Paulo. Sim. Então, eu acho bom. Tem muitos pacientes online já. Os pacientes presenciais que estão passando agora online não gostam, né? Como eu disse, eles gostam de ir lá tomar um café, de sentar, do abraço, do aconchego. Eu também gosto muito. Mas eu acho que para muitas pessoas é muito bom. Eu acho que poupa tempo, né? Então, por exemplo, eu não tenho tempo de sair para ir lá fazer terapia. Eu marco a minha terapeuta num horário de consulta, entre um paciente e outro, eu entro lá, faço minha terapia, porque, gente, terapeuta tem que fazer terapia. E, né? E para mim me poupa muito tempo. Mas eu acho que vai ficar mesmo, porque facilita para muitos pacientes. Então, mas o que você acha, gente? Tiveram muitas coisas boas que apareceram, né, durante, acho que é como se fosse um corticoide, né? Acelera ali um pouco a resposta do organismo, né, ao estresse que a gente está vivendo. Então, as pessoas se sentiram ali de uma forma impelidas a estarem lançando ferramentas que antes a gente nem imaginava que poderia acontecer, né? Então, pergunta, né? O que fica de bom, né? A gente tem que ter um lado positivo, não adianta olhar só o negativo, porque já está sendo muito difícil, mas tem um lado bom também. Então, as ferramentas digitais, o que mais que você considera aí de bom que fica dessa pandemia ou que vai mudar aí no pós-pandemia? Então, eu acho que sim, que a questão da tecnologia, ela tem o pós e o contra, né? Porque pessoas muito tímidas, por exemplo, elas agora se agarram aí nessa parte de tecnologia para conversar, para lidar com o outro. E por mensagem, eu não preciso mostrar como eu sou, né? Eu posso mandar uma figurinha, eu não preciso de me colocar, né? Não preciso de expor uma emoção. Então, isso é muito ruim. Mas olhando para a parte boa, a gente pode se conectar com pessoas de qualquer lugar, né? Eu tenho pacientes de fora do Brasil e funciona super bem, né? A nossa interação, já tendo algumas há muito tempo, e a gente brinca que quando elas vierem para o Brasil, a gente quer se conhecer, né? Então, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor para aproveitar esse momento e fazer cursos, falar com pessoas, né, se conectar, né, ligar por vídeo. E olhando para esse lado aí da pandemia, eu acho que se a gente parar para fazer uma reflexão, e eu falo muito disso com os meus pacientes, é o momento que a gente tem para olhar para dentro, né? O que eu posso olhar disso tudo? Eu posso ser uma pessoa melhor, que eu brinquei agora há pouco, né? Eu posso ser um marido, uma esposa, um filho melhor. Eu também posso olhar o que realmente é importante. Olha o que essa pandemia tirou, né? Ela tirou o abraço, ela tirou a presença, e isso é tão significativo, né? Não tem em quem escolher, pegou todo mundo, né? Então eu acho que é o momento de cada um de nós olhar e pensar, quando eu sair disso, eu quero ser uma pessoa que vai ser mais presente, né? Eu brinco com os meus pacientes, eu falo, o que você teria feito no último dia antes do isolamento? E todo mundo fica assim, né? Ah, que pergunta! E eu acho que é válido a gente pensar, porque a gente podia ter feito em várias outras oportunidades e não fizemos, né? E eu acho que a gente tem que olhar para isso, né? Tentar sair disso pessoas melhores. Não ficar só olhando, eu tô perdendo o ano, eu tô perdendo a festa junina. Poxa, seja criativo, faça uma festa junina para quem mora com você, né? Ou faça para você, se você acha tão importante. Né? Eu acho que a gente tem que sair desse ciclo de que a gente está perdendo o ano. Não, gente, a gente está no meio do ano. Não perde, a gente não está perdendo nada. A gente está ali para ganhar, para olhar para o que realmente é importante. E se a gente não sair desse ciclo de que está perdendo, está perdendo, está perdendo, aí sim a gente vai avançar, né? Certamente. Teve gente que perdeu férias, viagens. Eu perdi alguns congressos esse ano. Certamente. Estão sendo prejudicados demais, demais. Então, acho que... Todo mundo teve aí algum plano, né, que foi interrompido.
até a gente conversou sobre isso há um tempinho atrás, né? Não tem quem não teve um plano que não foi interrompido por conta de um Covid que apareceu. Não tem como. No caso nosso, até cirurgias, né, foram suspensas, e às vezes a gente lida com o dilema, né, como lidar com um paciente que está ali precisando, às vezes sofrendo com uma dor, já estava com uma indicação cirúrgica, e às vezes até... E como que está sendo agora, doutor? Está tendo cirurgia? Está funcionando? Jana, assim, está funcionando. No início a gente deu uma diminuída até entender, né, a questão da magnitude do problema. A gente continuou fazendo cirurgias urgentes, então, e de prioridade, que a gente chama. Por exemplo, pessoas que estavam perdendo as forças, né, problemas na medula, nos nervos, problemas cerebrais, esses não dava para esperar. A gente continuou operando com todas as medidas para tentar evitar aí, né, a propagação desse vírus, e graças a Deus nenhum paciente que foi operado pela nossa equipe até hoje teve esse Covid. Então, os hospitais se prepararam para isso, né, pelo menos os hospitais privados. A gente lida com dois dilemas: a questão do hospital privado e do hospital público, são realidades diferentes, a realidade de uma cidade grande e de uma cidade pequena. Então, os pacientes que estão ainda com sua cirurgia, né, suspensa, foi postergada, se for um caso, né, não prioritário, a nossa orientação é conversar com o teu médico, caso a caso a gente tem visto, mas as cirurgias estão voltando com as medidas, ele é baixo até quando se toma as medidas necessárias. Mas tem paciente que fala assim: puxa, doutor, com Covid ou sem Covid, com essa pandemia aí fora, isolado não, eu continuo com muita dor e com dificuldade para fazer minhas coisas em casa. O que eu falo para esses pacientes? Não tem como. Eu falo: não, ok, então é um caso que precisa da cirurgia, a gente tem feito sim, dessa forma, e tem funcionado sim, até mesmo algumas pessoas mandaram. A realidade está mudando, mas a vida tem que continuar, tá? Então, na área da neurocirurgia, a gente atende pacientes com bastante, né, necessidade, às vezes de um procedimento, às vezes até urgente. Então, a orientação é individualizar, conversar, e se tem indicação, se possível, né, se for um caso que precisa fazer, dar seguimento, né? E, de repente, a gente sempre faz cirúrgicas, né, no pós também, então a gente sempre conta, né, até os pacientes, né, devem queixar às vezes para você, a questão da dor, da piora, né, do estresse, quando suspende uma cirurgia, porque é muito estressante, então a gente evita, sempre que possível, suspender uma cirurgia, mas é para ser analisado, né? Sim. É importante estar seguindo com as possibilidades, né, se dá para operar. Um abraço para ele. E vários pacientes me perguntaram, assim, hoje, para dar algumas dicas, eu vou dar da parte, né, da minha área, até pacientes já operados, pacientes estão muito bem, todos os outros mandaram perguntas, assim, o que a gente orienta, né, estando dentro de casa, para estar fazendo, já que a rotina mudou tanto. Eu falo que da parte de atividade física, né, é importante manter alguma atividade física. Então, lá em casa a gente comprou algumas coisas online, chega ali um pezinho, chega formas para tentar minimizar. Não é a mesma coisa, mas tenta assistir vídeos, né, conversar com profissionais da área, mas se você tem um espaço físico, né, razoável, que comporte ali você fazer, a orientação é manter-se fisicamente ativo, né, a questão dos alongamentos é bastante importante, sono, eu sempre brinco com os meus pacientes falando assim: olha, tem que desligar tudo quanto é eletrônico, né, depois das 10, tá dormindo no horário, porque os neurotransmissores, a inibição da dor, para a pessoa acordar mais descansada, mais energizada no dia seguinte, para melhorar o humor, o sono é muito importante. Então, eu tenho reforçado todas essas dicas de atividade física, dieta, sempre que possível, né? As medicações não engordam, o que engorda é a pessoa comer mais, e o sono sempre melhorar aí na medida do possível também, para essas pessoas que me perguntaram hoje, acho que é o meu conselho. Você tem alguma coisa de deixar de dica aí? Sensacional. Sim. Eu vi que perguntaram aqui também sobre ansiedade e insônia. Tem que tentar entender como que tá a sua cabeça, né? A pessoa que perguntou não viu o nome.
Então, tentar entender o que está te trazendo essa ansiedade que você não está conseguindo descansar, desligar para dormir. Eu indicaria você procurar um profissional da saúde mental para tentar avaliar como que ele pode te ajudar. Isso vale para qualquer outra pessoa que tiver com dificuldade de lidar com esse momento que a gente está vivendo. Sobre os pacientes pós-cirúrgicos, atendi por muito tempo, é super importante mesmo, né? A gente se manter ali ativo, né? Eles já estão ali um pouco sensíveis porque passaram por um procedimento cirúrgico e aí ficam ali preocupados em como vai ser, mas, gente, tem muitos exercícios que dá para fazer em casa. Eu tenho uma rede de amigos fisioterapeutas, se vocês precisarem de dicas, me chamem lá no meu Instagram, que eu indico todas, são maravilhosos, profissionais excelentes. Então, assim, a gente tem que buscar, acima de qualquer coisa, nessa pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, trabalhar a nossa criatividade, né? A gente está vivendo, está todo mundo em isolamento, ou até quem está indo trabalhar, a gente tem que ser criativo. Isso que vai nos salvar. Sim, a gente tem se reinventado a cada dia. Né? Totalmente. Com certeza. Sim, é muito importante. Sim. A nossa live já está quase chegando ao fim, né? Então, vamos deixar algumas mensagens aí para as pessoas, e se alguém tiver algum comentário, vou sugerir o seguinte, vamos postar daqui a pouquinho uma imagem, e se você achou que essa live fez sentido para você, se teve alguma dúvida, ou alguma coisa que te motivou aí a pensar, a refletir diferente sobre o assunto, deixa um comentário lá, e a gente vai conversando. Então, a gente ter a oportunidade hoje em dia de ter pessoas, né, como a Janaína, compartilhando aí um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, né, de uma forma gratuita. Então, as pessoas têm acesso a isso, eu acho muito bacana. Então, agradeço muito, Jana, mas lembrar que, assim, as pessoas que estão enfrentando por essa dificuldade, dessa situação, com todos os problemas que estão nesse contexto, lembrar que isso vai passar, que ter bons hábitos, estilo de vida, um convívio social, isso é muito importante, de alguma forma, dentro das limitações. Uma leitura, eu vejo muita coisa sobre espiritualidade, a gente ter fé, a fé ajuda muito, ajuda a melhorar, a tratar as doenças, né, melhorar a dor, o bem-estar. Então, ter a sua fé, aumentar as orações também, e também rezar por todas as pessoas que estão passando por isso, pelos profissionais que estão na linha de frente, está todo mundo sofrendo, né, com essa situação, quem está perdendo familiar, que não pode, muitas vezes, né, ter ali aquela questão do próprio funeral, está muito difícil. Então, assim, rezar por todas essas pessoas, eu acho bastante importante, o agradecimento, a gratidão, né, os sentimentos bons, a leitura, e não deixar o medo tomar conta, que abre aí a porta para o desconhecido, que abre aí muitas interrogações e dificulta muito, criando angústias. Então, a gente ter sentimentos positivos, pensamentos positivos, acordar bem disposto, encarar a vida, tocar mais um dia, sobrevivemos a essa pandemia e que, se Deus quiser, tudo vai passar e as coisas boas vão ficar para a gente repensar a nossa vida, repensar o que melhoramos, repensar como tratar as pessoas, como fazer ali, ter as nossas relações sociais, ajudar o nosso próximo. Acho que tudo isso é muito importante, é o que eu mais tirei de lição e espero aprender muito ainda nos próximos dias. E, se Deus quiser, que não soframos aí mais com todo esse dilema que vivemos. O que você gostaria de deixar aí para as pessoas? Quero deixar aí para vocês, muito obrigada por hoje, foi ótimo. E se mantenham positivos, gente, isso é uma fase como qualquer outra, a gente vai passar por ela. Se vocês tiverem dificuldade, reforço, procurem algum profissional da área da saúde mental. Quem quiser me seguir, clica lá no meu nomezinho ali em cima e segue minha página, Legal. A gente bate um papo por lá também. E vai passar, se mantenham positivos, se agarrem na fé, no amor, na paciência, no que vocês conseguirem enxergar que vai ser válido para vocês, tá bom? Meu grande obrigada, doutor. Muito obrigado você.
E quem gostou, deixa um comentário lá depois pra gente aí. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanhar, pelas perguntas. E fiquem com Deus, muita saúde, muita fé e paz aí para todos. E álcool gel. E álcool gel, com certeza. E máscara. Se cuida. E máscara. Se cuida, Sim. Jana. Fique bem aí. Você também, doutor. Obrigada, Tudo de gente. bom. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.